E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje, o seu jornal diariamente necessário, com ele, Geraldo Carvalho. Pronto, agora sim. Alô, gente amiga do Jornal Voz do Povo, Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. Deixa eu ver aí se está tudo certinho, tudo campeão. Né? Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho, tudo maravilhoso. Opa, maravilha. Então tá tudo certinho. Alô, gente amiga do Jornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês que mais uma vez estão ligadinhos com a gente aqui no Jornal A Voz do Povo. É isso mesmo. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2020. Opa, deixa eu mudar aqui, rapaz. Senão não dá para compartilhar aqui o negócio. Deixa eu colocar aqui público. Senão não dá, né? Aí não daria para ficar. Deixa eu ver aqui. Isso. Hoje nós temos aí o seu Miguel Ângelo, né? A participação do seu Miguel Ângelo respondendo a várias perguntas sobre a doutrina espírita. É só enviar aqui para ele aqui também, para ele poder já estar ciente e já poder... Eu não estou entendendo por que não está entrando isso aí, está estranho. Ixi, Maria, por que será que não está entrando? Será que está entrando ou não está entrando? Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Eita, nós, deixa eu ver aqui só uma coisinha aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, se é isso mesmo. Ah, tá beleza, então tá tranquilo. Vou enviar assim mesmo, tá bom? Deixa eu ver, enviar já o link aqui para o seu Miguel Ângelo. E depois agora, daqui a pouquinho, já vou enviar também o convite, né? Deixa eu já preparar aqui o convite para poder aí ser feito o convite ao seu Miguel. O convite abaixo. Pronto. Agora sim. E hoje iremos falar sobre várias perguntas, temos várias perguntas, né? Teremos aniversariantes do dia, teremos também uma pequena palavra aí do presidente da Câmara Municipal, Edson Brum, que vai falar rapidinho sobre uma coisa muito importante, depois ele irá falar em outro momento, tá certo? Vamos então agora, deixa eu ver o que agora são 19h05. Lembrando a vocês que no Clube Recreativo é sabadão. Olha o que vai ter lá no Clube Recreativo. Alô, Itapetininga e região. Aqui quem fala é Júlio do Marca. Eu falo em nome do Marca de Galpão. Passando por aqui para convidá-los para dia 18 de fevereiro. Aí em Itapetininga, no estadão de São Paulo, tem Marca de Galpão fazendo a festa com vocês no Clube Recreativo Itapetininga. Você é nosso convidado para dançar e se divertir a partir das 22 horas, aí em Itapetininga, no Clube Recreativo de Itapetininga. Olha, você viu só no Clube Recreativo aí, lá com o Alexandre Zanani aí, vai ser muito gostoso, muito bacana, tá bom? E teremos aí realmente a presença de muitas pessoas aí participando, muitas pessoas aí, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, muitas pessoas aí dançando e vão agitar e com certeza vão estar lá se divertindo, tá certo? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. E agora nada melhor do que ele para entrar, dando boa noite, às 18h07, seu Miguel Ângelo. Boa noite, seu Miguel Ângelo. Um prazer enorme revê-lo novamente aqui no Jornal A Voz do Povo. Boa noite, Geraldo. Boa noite aos que nos acompanham das mídias sociais. E renovada satisfação e alegria de estarmos novamente aqui em seu programa, conversando com o seu público
e tentando, pelo menos, responder as perguntas sempre à luz da doutrina espírita. Exato. E as perguntas, hoje tem umas perguntas aqui até me interessantes. O pessoal, pelo menos uma boa parte, até falaram assim, eu gostaria de perguntar diretamente a pessoa, né? E até, bom, porque depende de alguma coisa, são perguntas que têm que ser feitas, né? Que já enviam, então tem que ser feitas. Mas a primeira é o seguinte, seu Miguel Ângelo. Se o senhor pudesse ter um livro espírita, qual livro seria, ou melhor, qual seria o título desse livro? Bem, a bibliografia espírita ela é riquíssima. Uma das últimas estatísticas que foram feitas dizem respeito a cerca de 15 anos atrás, que havia mais de 2.500 títulos de obras espíritas, ou que traziam temas do espiritismo. Se eu fosse um escritor e pudesse participar, levando as pessoas essa semeadura que é a semeadura das ideias, né? Porque o livro tem esse condão, tem essa capacidade, eu colocaria o título A Verdade de Cada Um. E, logicamente, que teria que explicar o título, porque... Isso, exatamente. Isso que eu ia perguntar agora para o senhor. Qual é o nome que o senhor daria? A Verdade de Cada Um. A Verdade de Cada Um. Interessante. Isso. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais e eternos desde que criados. E fazemos uma rota de evolução que não tem fim. Todos caminhamos para a comunhão com o pensamento divino de uma forma integral. E essa rota de evolução, de progresso, que é infinita, e que nós nunca atingiremos completamente a divindade, porque Deus é único, e, portanto, a suprema inteligência e o amor infinito que vige, rege e impulsiona o universo, do qual nós participamos como criaturas. E somos, portanto, Geraldo e amigos, somos individualidades. Somos essa caracterização de que não há dois espíritos iguais nesses bilhões e bilhões de espíritos da criação. E, portanto, todos nós estamos buscando a nossa verdade. E essa verdade, ela está em Deus. E para que nós possamos atingir essa verdade, nós teremos que fazer uma viagem no tempo e no espaço, através de muitas idas e vindas ao cenário terrestre. Teremos, certamente, milhares de encarnações. E cada encarnação é uma experiência única, porque nos permite a descoberta de nós mesmos. Haverá também o período em que nós estaremos no mundo espiritual. Esse período que medeia, que é o intervalo entre duas existências na Terra. E, portanto, nós estamos sempre à procura, sempre em busca. A criatura que sentir-se satisfeita com a sua própria condição, imaginando que encontrou a sua verdade, ela está equivocada, porque nós somos espíritos criados para a perfeição. E, portanto, não temos ainda essa perfeição. Há no Livro dos Espíritos uma questão, que é a de número 540, que diz ali: do átomo ao anjo, no universo, tudo se encadeia. Então, nós, de alguma maneira, já fomos átomos no momento da nossa criação. E caminhamos para a angelitude, ou seja, para a perfeição, em dois pontos de vista muito definidos. A evolução intelectual, que é o desenvolvimento da inteligência, e nós só fazemos isso através do trabalho, do exercício, das reencarnações. E o desenvolvimento dos sentimentos, que vem depois do desenvolvimento intelectual. Então, portanto, o desenvolvimento intelectual é que vai à frente nesse processo evolutivo. E é por isso que o nosso mundo, ainda muito imperfeito, porque a humanidade é imperfeita, nós somos imperfeitos. Não se trata do planeta, o ambiente físico do planeta.
O ambiente físico do planeta é excepcionalmente perfeito. Tem leis de natureza que são absolutamente corretas, que vigem através de mecanismos que nos escapam. Mas tudo está dentro de um contexto de perfeição. E por isso é que cada um, nessa sua experiência evolutiva, a caminho da perfeição, nós temos em cada momento histórico da nossa evolução uma verdade. Porque nós somos seres tão complexos e tão perfeitos no sentido das nossas potencialidades. Deus não nos criou perfeito, mas nos deu a condição de sermos perfeitos. Simples e ignorantes, fomos criados, mas incompletos. Ou seja, nós caminhamos para essa perfeição. E nessa busca de realização, nós então encontramos verdades que são diferentes entre as criaturas. A nossa individualidade não permite que duas criaturas tenham o mesmo rol ou o mesmo conjunto de verdades já compreendidas, já assumidas. E nós vamos lentamente tomando conhecimento do que nós somos. Lentamente. E é esperado, e deve ser assim, que hoje nós já não sejamos os mesmos que fomos ontem. E que também não seremos os mesmos de amanhã. Porque alguma coisa acrescentou-se. Uma experiência, uma ideia, uma ação no bem, um deslize. Então todos nós estamos sujeitos a experimentar as mais diversas formas de realização em nossa vida. E, portanto, quando nós paramos e olhamos para trás e vemos a nossa trajetória até o momento presente e buscamos sentir o que nós somos, então, naquele momento, cada um de nós tem a sua verdade. Essa verdade que nós construímos sob a benevolência divina, sob a compaixão de Deus, que sempre nos ofereceu as grandezas possíveis para serem alcançadas. Mas nós, como não fomos criados perfeitos, nós então estamos buscando essa perfeição através de uma faculdade do espírito, que é a perfectibilidade, ou seja, o potencial de nos tornarmos muito perfeitos, espíritos puros um dia, como é Jesus hoje. No entanto, Jesus também não teve privilégios. Ele também fez todo esse roteiro de evolução. Talvez com menor número de erros do que nós. Mas há muito mais tempo ele foi criado e, portanto, evoluiu. Então não existe na figura do Cristo a ideia do privilégio, de que ele foi criado daquela forma. Ele foi criado por uma lei de justiça divina, como nós fomos criados, todos iguais. Temos o mesmo ponto de partida, mas as nossas estradas de experiências não são iguais. Cada um tem a sua, com a complexidade que nos caracteriza e com todas as oportunidades de realizar experiências pela liberdade que temos. Então hoje nós temos uma verdade já compreendida, assumida e, portanto, consciente. Mas amanhã, certamente que com as experiências diferentes, a nossa verdade não será a mesma que a de hoje. Não deve ser assim. Nós temos que sempre caminhar para frente, nós sempre aperfeiçoarmos o que somos e o que queremos. Então, portanto, eu colocaria nesse livro espírita, se eu tivesse capacidade para isso, para escrever um livro, eu colocaria como título A Verdade de Cada Um. Aí, estava entrando, não sei se foi enviado o link errado, o que foi, mas eu acho que o nome é Marinilza. Marisilda. Marisilda? Marizilda, deve ser. Ela apareceu aqui, aí eu até já retirei, eu acho que ela clicou em algum link errado de participar, ou só fiz convite para ela participar? Eu postei o link da minha entrada lá no... Só acabou postando. Então fui eu que errei, então. Sabe por quê, Geraldo? Você não me mandou o link do que antecede a minha entrada.
Ah, não enviei, é que o seu concepção não chegou a ver. Se o senhor der uma olhadinha, você vai ver que está aí. Então eu estou aqui com o meu computador. Primeiro aqui, aí depois o segundo que está. Pode entrar, até eu coloquei, pode entrar. Ah, tá. Então eu vou mandar para a Marisilda nesse momento. Isso, porque ela tem muito interesse. Eu vou enviar ela, então. Ela está. Também, se quiser participar, não tem problema nenhum. Eu só aproveitando agora esse momento que eu estou fazendo isso aí, eu já vou só ver aqui o presidente da Câmara Municipal, o Edson Brum. Ele está querendo dar uma palavra sobre um assunto lá da Câmara Municipal. Boa noite, presidente da Câmara, Edson Brum. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Edson, estamos ao vivo aqui agora, inclusive com a presença do senhor Michelangelo, respondendo as perguntas sobre a doutrina espírita. Pode falar, o Edson, você tem alguma novidade lá na Câmara Municipal, é isso? Não. Primeiramente, então, uma noite especial ao Miguel, o trabalho dele social, todo o trabalho dele espiritual, muito. E nós conseguimos o aval da Embaixada da Turquia. E é uma questão totalmente institucional, não é uma questão de você pegar e simplesmente arrecadar determinados materiais e mandar para ele. E no tratado de questão institucional, a Embaixada da Turquia, ela acabou liberando o próprio PIX da maneira de ajudar. E eles nos pediram 3 itens. Eles pediram para que a Câmara de Tapetininga fizesse uma campanha de um mês, de 15 de fevereiro a 15 de março. Certo. E provavelmente esse material chegará na Turquia, ele vai ter dia 18, chegará no dia 19 de março. Eles nos pediram cobertores, nos pediram leite, pó e água, porque hoje nós estamos praticamente com 75 mil mortos, praticamente já passam de 2 milhões de desabrigados, e desabrigados tem muita gente mandando para a Turquia água sanitária, desinfetante. Para eles, praticamente, eles não têm que lavar a mão, não têm que lavar o pé, não tem teto para morar. Então, a gente está tentando entrar numa campanha humanitária que eu acho que é uma das maiores tragédias naturais da Terra até hoje. E uma coisa importante também, Geraldo, que nós podemos ajudar, a partir de amanhã pode entregar na Câmara, de preferência se a água for de garrafinha. Certo. Porque a água de aqueles tambores de 10, 20 litros, o risco de contaminação deles é muito grande. Porque no próprio transporte dele, né, por causa da embalagem, isso vai gastar 20 litros, né, por 40 garrafas, né, praticamente vai ser mais cômodo. E as pessoas vão manipular, pondo a mão, vão fechar uma para outra. Então, o risco da gente provocar uma contaminação por bactérias e outras coisas é muito grande. Então, é importante que essa água tenha preferência de garrafa, e ouvindo, né? Entendi. O senhor está ouvindo ele, né, seu Miguel? Estou ouvindo, sim, o Edson, inclusive, manda um abraço a ele, uma pessoa muito especial, alguém que tem a espiritualidade em si mesmo, que tem uma compreensão da vida muito admirável. Então, nosso abraço aí ao Edson Brum, e que sempre numa ocasião muito difícil, de uma das instituições que nós participávamos, ele nos auxiliou muito. Então, o agradecimento de ontem e a admiração de hoje para você, Edson. Não, obrigado, Miguel. Você tem esse lado, né? A gente tem a nossa formação religiosa, a gente sempre tanto você, essa questão do trabalho social, que nessas horas a gente esquece o político, né? A gente vai trabalhar a política humana e o coletivo. E tenho certeza que você, através das suas orações, a gente vai receber muitas energias positivas
nós acreditamos em todas as doutrinas. Acho que assim, quando a gente se apega em oração, quando a gente se apega em ajudar o próximo, a gente é rodeado de energias positivas aqui. Lá no centro, né, com essa inteligência que você tem, você possa nos pedir em oração, que ajuda, que realmente nós estamos numa situação, numa catástrofe diferente, digamos. E muitas vezes nós fazemos campanhas para aqueles que têm fome, muitas vezes nós fazemos campanhas para aqueles que não têm tetos, e agora a gente se parou, né, na cobrança da própria fé do homem, né, que infelizmente, onde o homem pisa, muitas vezes se frutifica, né, pelo contrário, se pedrifica. E então, que a gente possa ajudar de todas as maneiras, que assim, vai ser uma questão monetária muito grande, que vai, eu acho, demorar muito tempo, né, com a responsabilidade de pessoas que deixaram também acontecer isso, falta de cobrança e outras coisas, que a gente possa se engajar nessa questão monetária. Muitas vezes hoje, me perguntaram, por que no Brasil? E hoje o Brasil, independente de qualquer coisa, nós temos um povo muito humano, e lá realmente, além de estar sofrendo muito com frio, praticamente tem a falta de água e estão sofrendo com a seca. Então, eu gostaria que você, o Geraldo e todos os ouvintes pudessem se envolver nessa campanha. Eu acho que é a primeira vez que uma Câmara Legislativa do Brasil está fazendo esse trabalho, e eu sempre falo, né, quando a gente se propõe a trabalhar para o coletivo, a gente é uma casa aberta para o povo. Dentro do povo, nós, pessoas voltadas à religião, não importa de onde você pode ser, da Turquia, da Ucrânia, da Venezuela, mas a gente tem que partir para esse lado humano. Tá aí, então, o Edson Bruno, eu agradeço a sua participação, o seu Miguel também agradece, nem sabia, tá vendo? Aí, o seu Miguel tem um respeito por você da mesma forma que você é recíproco, né? Mas então vai já a partir de amanhã, não, a partir de que dia até o dia que vai ser a campanha? De amanhã. A campanha, a gente já conseguiu hoje, graças a Deus. A partir de... Alô, caiu a ligação. Mas aí, depois eu vou pegar melhores detalhes, né, com ele, aí já finalizar e já passará para mim estar divulgando também nos jornais próximos aí a campanha que será feita, está começando a ser feito lá na Câmara Municipal de Itapetininga para pessoas que realmente estão precisando, principalmente água, mas depois eu pego mais detalhes. Seu Miguel Ângelo, mais uma perguntinha. Se o senhor pudesse ser um personagem de um livro espírita, olha aí, hein? Agora pegou o negócio, hein? Qual seria e por quê? Bem, os livros espíritas são riquíssimos em personagens, todos muito importantes, cada um representando uma face da característica humana. Nós poderíamos lembrar que algumas obras que foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que ficou conhecida como a série romana, tem ali personagens realmente deslumbrantes. E Emmanuel, chamado também no capítulo ou no livro que se chama Há 2000 anos, Emmanuel é o senador romano Publio Lentulus. E na época, um homem de poder, um homem do império, um homem intelectualizado, um homem à frente das concepções de direito. E ele, então, nessa encarnação, como o Publio Lentulus no livro Há 2000 anos, ele ainda trazia em si a marca da vaidade e do orgulho. Era um político, Publio Lentulus. No entanto, o livro seguinte dessa série romana chama-se 50 anos depois. E nesse livro, 50 anos depois, é exatamente a reencarnação seguinte de Publio Lentulus. E ele, que fora orgulhoso senador romano, agora reencarna como um escravo grego que tinha o nome de Nestório. E esse escravo, então, ele vai despertar nessa encarnação
para a consciência do Cristo. E essa encarnação, portanto, para Publio Lentulus, que é o Emmanuel, né, que nós conhecemos das obras espíritas, nessa encarnação como escravo Nestório, ele se ilumina e desperta a consciência para uma via de ascensão evolutiva, que é realmente o início da sua redenção como espírito. Então, portanto, se eu tivesse que escolher um personagem, eu gostaria de ter sido o escravo Nestório, que já estaria desperto para a consciência há quase 2000 anos atrás. Mas, para mim, isso ainda não aconteceu. Nós estamos aguardando a misericórdia divina. Caramba. É pesado isso aí, viu? A Manaca dando boa noite, também a Maria Alice dando boa noite, também a Ana Simões dando boa noite a todos. Vamos aí a mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, tá vendo? Entrando, querendo pegar o senhor mesmo, viu, senhor Miguel? Agora tá todo mundo querendo se orientar através da resposta sua, pessoal, olha aí, ó. Qual o capítulo do Evangelho que o senhor mais gosta e por quê? Uma boa pergunta. Bem, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma sequência de capítulos que dão um sentido lógico à obra. O primeiro capítulo desse livro é retirado de um dizer de Jesus que chama-se Não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus veio para complementar a lei. Ele veio para adicionar aquilo que era a necessidade humana e retificar o que na lei antiga de Moisés estava distorcido com a sua mensagem. Depois, o segundo capítulo desse livro chama-se Meu Reino Não é Deste Mundo. Então, ali nos lembrando de que a cristianização da humanidade ainda não aconteceu. Por isso Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. No capítulo seguinte, ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. É o nome do capítulo. Essas muitas moradas são os muitos mundos. E também, no plano invisível, as diversas realidades espirituais que se podem encontrar em planos diferentes. Então, muitas moradas na casa do Pai. O quarto capítulo fala sobre reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a resposta de Jesus a Nicodemos, dizendo a ele, Nicodemos, o que ele necessitaria fazer para entrar no reino dos céus. Então ele responde nascer de novo, é a reencarnação. E o quinto capítulo é este que eu fixaria como, para mim, o preferencial do Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se Bem-aventurados os aflitos. É uma frase proferida por Jesus no Sermão do Monte e resume alguma coisa que parece contraditória. A bem-aventurança, porque ser bem-aventurado é ser bem feliz, ter a aventura de ser feliz sendo aflito. E as aflições são a marca do nosso planeta e da humanidade, porque nós estamos vivendo ainda na humanidade um mundo de provas e expiações, pelas nossas imperfeições morais, pelos nossos desvios desta e de outras vidas, pelas defecções que nós, através delas, viemos afrontar a lei divina. E, portanto, o Espiritismo também é conhecido como o Consolador prometido por Jesus. E ser bem-aventurado sendo aflito é dizer que as aflições, as dificuldades que surgem, elas têm um sentido e são explicadas completamente. Nesse capítulo, quando ele fala a respeito da justiça das aflições, quando ele fala das causas atuais das aflições, quando é dito sobre as causas anteriores das aflições, quando ele fala sobre os motivos de resignação diante das aflições, depois ele vai falar sobre o suicídio e a loucura, também falando sobre o desgosto da vida e as aflições da vida. E depois vem a parte em que há as instruções espirituais. Muitos espíritos ali falando sobre o bem sofrer e o mal sofrer, falando sobre as mortes prematuras, as aflições com a perda de entes queridos,
E se é também a respeito das provas voluntárias, o que é a verdadeira infelicidade. Então é um capítulo, esse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, a bem-aventurança dos aflitos, ele é riquíssimo, e é o capítulo da consolação. É o capítulo que a doutrina espírita nos traz a consolação de uma forma racional, mas também com muito sentimento de amor de Deus e de Jesus por todos nós. Portanto, é o meu capítulo preferido, a bem-aventurança dos aflitos. Na verdade, você, Franco, é um capítulo do Evangélico que muitas pessoas até desconhecem, né? Mas que é bonito. Sim, porque nesse capítulo, Geraldo, é que nós encontramos não somente a esperança, mas as explicações das razões do sofrimento. Fala-nos da justiça divina. Por exemplo, ele diz assim: ninguém pode sofrer injustamente na Terra. Porque se alguém estivesse sofrendo injustamente, Deus seria injusto. E dentre os atributos da divindade, há o infinito amor e a infinita misericórdia. Então, o infinito amor não poderia produzir injustiças. Então, nós vamos compreender que as aflições que nós estamos passando são causadas por nós mesmos, nas origens. Então, nós retrocedemos até onde consigamos alcançar nesta vida as nossas lembranças e vamos tentar pontuar aqueles momentos dos nossos desvios, das nossas quedas morais, que justificariam a aflição do presente. Mas, se nós não encontrarmos nesta vida uma razão para estarmos sofrendo o que estamos sofrendo, isto necessariamente estará numa vida anterior, que nós temos o esquecimento dessa vida por misericórdia de Deus. Porque se nós nos lembrássemos, o sofrimento seria maior. Então, a justiça das aflições é o exercício da justiça divina. E Emmanuel, que nós citamos ainda há pouco, escreveria: não há um só inocente sofrendo sobre a face da terra. Exatamente por causa da justiça divina. E o sofrimento para as criaturas serve para despertamento, para resgates de faltas passadas, mas, acima de tudo, para que a consciência possa transpor o momento em que ela se encontra e alcançar um outro nível de entendimento. E muitas vezes, na doutrina espírita, nós ouvimos uma frase: quem não vir ou quem não vier pelo amor, virá pela dor. Então é a dor que tem despertado as criaturas. É o sofrimento, infelizmente, que desperta as criaturas, porque quem sofre procura uma razão para os seus sofrimentos. Ninguém sofre sem pensar nos porquês. E ao procurar essa razão, para explicar os nossos sofrimentos, nós estaremos fazendo esta viagem interior como criaturas para que possamos nos ligar ao Criador. Isso é o sentido da religião. Religare, do latim, ou seja, ligar a criatura ao Criador, ou religar, porque nós perdemos essa conexão. Nós perdemos muitas vezes o endereço de Deus e passamos a sofrer por isso. Sofremos porque não temos mais as referências, vamos nos conduzindo de uma forma perigosa, caindo aqui e ali do ponto de vista moral. Então é natural que nós venhamos a sofrer. E a Terra, como humanidade, não o planeta, mas como humanidade, a humanidade terrena ainda vive o período das provas e dos sofrimentos. E nada melhor do que consolarmos-nos para poder enfrentar nossas provas e nossos sofrimentos. Portanto, esse capítulo que justifica os nossos sofrimentos e aponta os meios para que nós possamos transpor essas dificuldades, principalmente com a fé. Uma fé que raciocina, uma fé que compreende, uma fé que se integra ao pensamento divino. E não é a fé religiosa, não é a fé em artigos religiosos.
É a fé como convicção de que nós temos muitas potências dentro de nós a serem desenvolvidas para podermos ampliar as nossas possibilidades e sofrer menos. Então esta fé que também vai chegar à conclusão que amanhã sempre será melhor, que o futuro que nos aguarda é um futuro de esperanças, porque nós teremos resgatado os nossos erros, nós teremos realizado um aprendizado, não voltaremos a errar, e assim não estaremos mais sujeitos aos sofrimentos e às aflições por lei de causa e efeito. Isso Jesus nos disse muito claramente: a cada um será dado segundo suas obras. A cada um será dado, isso é efeito, segundo as suas obras, as causas. Então, lei de causas e efeitos. E quando nós estamos inseridos nessa lei, especialmente pelo sofrimento, pelo mal que praticamos no passado, desta vida ou de outras vidas, então nós precisamos nos consolar para continuar a nossa caminhada, para não desistirmos sob quaisquer circunstâncias que se apresentem. As dificuldades são os meios para nós evoluirmos. Senão, a criatura humana ficaria acomodada, paralisada e estacionada. E nós precisamos sempre avançar. Nós precisamos progredir, nos aperfeiçoarmos. Esta é a lei divina. Porque Jesus nos disse: sede perfeitos. Isto é uma recomendação e é um ensinamento. E ele cria com Deus todos os recursos para que nós possamos ser perfeitos um dia. Então nós precisamos caminhar nessa direção. E quando as aflições chegam, nós precisamos de consolação. E o capítulo seguinte, que é o capítulo 6º, e portanto está correlacionado com a Bem-aventurança dos aflitos, tem exatamente o título, O Cristo Consolador. Então é o jugo leve que Jesus nos propõe para nós podermos enfrentar as aflições naturais em nossas vidas. Porque não há aquele que não tenha sofrido, não há aquele que não venha a sofrer ainda, porque não existe exceção à regra. É uma condição humana ainda existente e que necessita ser superada. Vide o que ainda há pouco o Edson Brum comentou sobre aquela tragédia coletiva, do desencarne coletivo, lá naqueles países que sofreram com o terremoto. Há uma razão para isso. Há uma razão, que nós ainda não sabemos, mas a justiça de Deus não falha. E antes da justiça vem o amor de Deus por todos nós, que nos enviou Jesus para nos apontar os caminhos que nos eximissem dos sofrimentos. Aí, se o Miguel Ângelo aproveitar que nós estamos com, graças a Deus, uma audiência muito grande, muita gente agora nesse momento sintonizado na gente, fora os que não clicam no vídeo para assistir, mas só de os que estão clicando aí já tem mais de quase 100 pessoas aí assistindo, e fora os que estão no WhatsApp aqui também. Mas vamos para uma pequena pausa rapidinho, seu Miguel Ângelo, para o nosso comercial, e já voltamos com mais perguntas. E a próxima que eu vou fazer para o senhor é o seguinte: eu ia falar sobre uma frase espírita de sua preferência, mas eu vou entrar logo nessa aqui, que é muito importante e curiosa, que é: desencarnar dormindo é uma bênção? Como fica o espírito quando desperta? Eita, perguntinha danada, só para o seu Miguel Ângelo mesmo, viu? Já volto já. A Unimed Sul Paulista é uma empresa de todos e para todos. Temos orgulho em contar com o talento de pessoas com necessidades especiais. Colocamos cada dia mais nossa prática de inclusão e diversidade. Afinal, somos todos iguais nas diferenças. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.
enemy. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Olá, eu sou o Dr. Neto da Odontologia Salem. Nós preparamos vários vídeos com muitas dicas sobre saúde bucal. Curtam nossa página no Facebook, Odontologia Salem, e nossa página no Instagram, @Odontologia Salem. Em sua festa de casamento, aniversário, confraternizações empresariais. Telefone e WhatsApp 15 9982 91323. O menor preço com a melhor qualidade. Voltamos aí, são 19h44, né? 19h44, então aí vai a pergunta ao senhor Miguel Ângelo. Vamos ver aqui. Senhor Miguel Ângelo, desencarnar dormindo é uma bênção? Como que fica o espírito quando desperta? Porque, na verdade, vamos lembrar aqui, né, senhor Miguel Ângelo, quando a gente fala desencarnar, desencarnar é a linguagem espírita, né, da doutrina espírita. Mas, na verdade, desencarnar dormindo, quer dizer, falecer ou morrer dormindo, né, é uma bênção. Eu mesmo cansei de falar isso, eu quero morrer dormindo. Quantos não falam, né? Mas como que fica realmente, como que fica o espírito quando desperta, seu Miguel? Bem, essa é uma proposta interessante porque as pessoas não querem sentir o transe da morte, né? Aquela modificação de estado. Mas o que acontece, Geraldo, é que o processo de desencarnação, portanto, o mais correto seria dizer desencarnação, que é um processo. Desejavelmente, ele deveria ser um processo longo, onde nós vamos perdendo as forças físicas gradativamente, vamos perdendo a vitalidade, tendo tempo para pensar no que virá, na sequência, e fazermos, evidente, dentro do possível, uma projeção daquilo que será a vida futura. Então, a doutrina espírita tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a de 166, ali pergunta, o conhecimento espírita favorece o processo de adaptação pós-morte? E os espíritos dizem sim, e muito, porque de antemão, cada um já conhecia o futuro da sua situação. Ou seja, o espiritismo traz muitas informações a respeito do que será o pós-morte. Mas nessa resposta ele diz ainda, mas o mais importante é a prática do bem. Porque o que acontece, Geraldo, agora vamos falar sobre a desencarnação. Desencarnar dormindo, normalmente é uma coisa que já acontece pelo seguinte. Quando nós estamos num processo desencarnatório, vai faltar oxigênio no cérebro, seja por um infarto, por uma isquemia hemorrágica, enfim, ou por uma hemorragia, né, que não seja isquêmica, enfim. O problema da máquina orgânica, que é tão perfeita, mas é muito frágil. E quando o organismo físico entra em colapso, ele entra na inconsciência. Vamos supor um acidente, por exemplo, de um grande impacto.
aquilo tira a consciência da pessoa que está sofrendo um acidente. E ela perde a consciência, então ela vai por esse estado de sono. E o espírito também vai para esse estado de inconsciência. Normalmente é assim que acontece. A questão toda fica no despertar no mundo espiritual e como será a readaptação ao mundo espiritual. No Espiritismo, nós chamamos esse período de o período de perturbação, que se assemelha a alguém que está despertando de um sono muito profundo e ao abrir os olhos e se dar conta que está acordando, não sabe muito bem onde está, não reconhece devidamente o lugar, precisa de um período para entender onde ele está. Esse é o que no Espiritismo se chama o período que vem na pós-desencarnação, que é a perturbação. Quer dizer, é a adaptação até que nós possamos compreender ali. Se o indivíduo está dormindo e ele sofre um colapso, ou sofre um infarto fulminante, ele entra naturalmente numa inconsciência. Mesmo estando dormindo, ele vai para esse estado de inconsciência. E toda a questão fica no despertar. E nos momentos que virão após o despertamento. Porque desencarnar ou a morte física não dói. Quando ela acontece, ela é muito rápida. Né? Então, o espírito perde a consciência e vai, então, para esse período que ele necessita. Nesse período é que virão os méritos ou os deméritos que facilitarão ou dificultarão a readaptação a esse mundo, né, ao mundo espiritual. Então, não é o fato de estar dormindo ou estar desperto que é melhor ou pior para a desencarnação. O que manda, o que define a condição mais confortável, mais agradável, é o bem que nós tenhamos feito. Então, se nós fazemos o bem, fiquemos tranquilos, que Deus saberá prover com justiça, mas com infinito amor, a nossa condição na pós-desencarnação. Estamos sem áudio, Geraldo. Perdão, voltou agora, né? Voltou agora? Ah, tá, voltou. Perdão. De desligar e ligar que é complicado. Mas são perguntas que eu vou ser franco, viu? Só o senhor para responder mesmo. E a gente usa temas, na verdade, polêmicos, né? Bom, tudo que se trata de tanto vida como morte é polêmico, né? Até na vida mesmo é polêmica. A nossa vida é polêmica, né, em si, né? Mas, na verdade, a única coisa que deixa de ser polêmica é quando a gente procura paz. Mas hoje, para até conseguir paz, também é polêmica, né? Então é complicado, né? Precisa de muito trabalho, é necessário, né? Exatamente. E precisa pensar muito, ter muita consciência, né? Mas, seu Miguel Ângelo, outra pergunta aqui também, que está aqui até para perguntar. Uma frase espírita de sua preferência. Geraldo, existem várias. Mas há uma frase que o Chico Xavier, ele proferiu e que eu acho de muita relevância. Ele disse assim: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Eu vou repetir: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Ele está fazendo uma comparação. Quem sabe pode muito e quem ama sabe mais. Não, quem ama pode mais. Ah, tá. Então, quem sabe pode muito. E quem ama pode mais. Isso. Pode mais do que quem sabe. Né? Exatamente, exatamente. Então, em que ele está nos chamando a atenção nessa frase? Que nós podemos ter compreensão, que nós podemos ter ciência, que nós podemos ter títulos acadêmicos, diplomas de faculdade, de graduação, de pós-graduação, de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado. Nós podemos saber muito. E isso ajuda, porque a criatura se esclarece. Mas se ela não aprendeu a amar, então tudo que ela sabe pode não ter o efeito esperado. Porque o que define o conforto espiritual não é a sabedoria
científica, mas é a sabedoria do amor. Porque quem ama compreendeu mais a vida do que quem sabe. Porque quem ama tem um leque imenso de possibilidades de expressar esse sentimento. Quem ama compreende o que é o perdão, compreende o que é a fraternidade, compreende o que é a busca pela iluminação espiritual. Quem ama compreende no limite das possibilidades o que é Deus. Quem ama compreende as lições de Jesus Cristo, que veio nos revelar a lei do amor. Então, na definição de João Evangelista, Deus é amor. E, portanto, quem ama pode mais porque está mais próximo de Deus. Quem ama as coisas da natureza, quem ama as plantas, os animais, os rios e tudo aquilo que nos sustenta a vida. Então é o respeito que nós devemos ter por todos os mecanismos que a vida nos oferece como expressão de vitalidade e de oportunidades. Então eu fico com essa frase do Chico Xavier: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Com certeza tudo que é feito com amor tem muito mais valor, né? Sem dúvida. Então, é difícil encontrar pessoas que guardam perfeita estabilidade emocional e física. Tem algo a ver a pessoa que guarda perfeita estabilidade emocional e física, elas têm algo a ver com sensibilidade mediúnica? Não necessariamente, porque a mediunidade, que é essa faculdade que nos coloca em contato direto com os espíritos, no sentido de quem é médium ostensivo, consegue perceber o mundo espiritual, consegue visualizar, consegue ouvir, consegue sentir os espíritos. Então, isto é faculdade mediúnica, uma faculdade de caráter orgânico, um certo caráter orgânico. Então, a mediunidade, quando não devidamente educada, ela pode levar a criatura a ter estados de oscilação muito intensos. No momento ela está bem, no momento seguinte ela está completamente desequilibrada por influência espiritual, por não saber conduzir essa faculdade. Mas a questão do equilíbrio ou da perfeita estabilidade emocional e física está ligada a um contexto muito mais amplo na criatura. É como a criatura se conduz, é o estilo de vida que ela tem, não somente nessa existência como nas anteriores, porque uma reencarnação influencia em outra. Então, ter saúde física é não ter no corpo espiritual as distonias provocadas pelo afastamento das leis de Deus. Essas distonias no corpo espiritual, que é o corpo incorruptível ou o corpo que não se degenera como o corpo material, é ali que está as causas de muitas doenças que nós sofremos. E essas doenças que estão no corpo espiritual, elas são transferidas, porque são descontinuidades energéticas do corpo espiritual, são transferidas para o corpo físico, atingindo determinados órgãos, principalmente através dos centros de força do corpo espiritual, que os orientais chamam de chakras. Então, é por essas vias do corpo espiritual que as energias desequilibradas penetram o corpo físico. São os plexos, né? E dessa maneira, então, vão se instalar as doenças no corpo físico. Isto é saúde física. Agora, a saúde mental, ela poderia ser resumida assim: na sua estabilidade e no seu equilíbrio de harmonia. É a consciência que tem a tranquilidade do dever retamente cumprido. Ou seja, se nós fizermos tudo que a nossa consciência diz, dentro de parâmetros elevados, dentro daquilo que todas as religiões propõem, que é o bem, a realização do bem, então nós temos tudo para nos mantermos equilibrados do ponto de vista
emocional, ou o que ela chama aqui de perfeita estabilidade emocional. A perfeita estabilidade emocional, ela não existe na Terra. A perfeita. Porque nós estamos sujeitos a oscilações. Nós temos muitos fatores que influenciam nossas vidas e que, colocando seus desafios, através desses fatores de experiência de vida, vão nos trazendo alguns incômodos, vão nos colocando em algumas situações mais difíceis. Mas o que é importante é que quando nós desequilibramos, nós não podemos ficar muito tempo no desequilíbrio emocional. Então vejam, a questão não é você se eximir de problemas. A questão é como você se defronta com os problemas. Se você tem tranquilidade, se você tem harmonia, se você tem fé, se você tem inspiração. Agora, quando você tem revolta, quando você tem mágoa, quando você tem queixa, então aí você se desarmoniza com aquele problema. E a sua condição emocional, ela então fica comprometida. Então, a perfeita harmonia entre o emocional e o físico na Terra não existe ainda. Nós só conseguiremos quando estivermos já mais evoluídos, mais avançados. Mas nós temos o dever para com Deus e para conosco de sermos tão felizes quanto suporta a nossa existência grosseira. Assim dizem os Espíritos, que é um dever de cada um de nós procurar o melhor, mas conhecendo as leis divinas que nos regem, para delas não nos afastarmos e nos integrarmos cada vez mais a elas, para sermos mais felizes, mais equilibrados, física e emocionalmente. É uma questão, lembrando aqui todos aqui, sobre todos os sábados, já deu início no curso sistematizado da doutrina espírita lá no Centro Espírita Allan Kardec, na rua Alexandre Neri, número 51. O curso é gratuito e aberto a todas as religiões. E falando em todas as religiões, eu vou, por causa do nosso tempo aqui, que já vai até, na verdade, dar uma estourada, mas eu falando em todas as religiões e a doutrina espírita, eu vou lhe fazer essa pergunta agora, seu Miguel Ângelo. Posso ser, e muita gente perguntaram, viu? Posso ser espírita e evangélico ao mesmo tempo? Isso me divide muito. Foi uma ouvinte que perguntou. Olha, a questão de fé religiosa, da fé em artigos religiosos e numa religião, é uma questão de consciência. Agora, lógico que existem alguns pontos entre aqueles que são evangélicos e os espíritas, que são pontos de incompatibilidade. Por exemplo, a reencarnação é um deles. Dificilmente quem não é espírita vai aceitar a reencarnação. Nós sabemos que os evangélicos, os pentecostais, neopentecostais, os católicos, os protestantes, eles não são reencarnacionistas. Então nós temos aqui um conflito de ideias. Como que essa pessoa que pergunta, ou outros que têm essa dúvida, vão administrar isso dentro da própria consciência? Isso depende de cada um. Mas eu posso dizer uma coisa, o Espiritismo nos explica e nos dá provas da imortalidade, falando-nos claramente do que é a vida futura, o que as outras religiões, com todo o respeito que nós temos, nós estamos fazendo uma análise, não é crítica, é uma análise. Exato. As religiões têm muita dificuldade de situar a alma no pós-morte. Algumas dizem que a alma vai diretamente para o inferno, dependendo das condições, ou diretamente para o céu, dependendo das condições, ou fica no purgatório, ou fica dormindo, esperando o juízo final. São interpretações. Mas no Espiritismo nós vemos que aqueles que passaram as fronteiras da morte física voltaram para contar como que é a vida, como se desenvolve a vida no mundo espiritual. E aqui existe uma incompatibilidade, que não temos nem necessariamente um céu, nem necessariamente um inferno, como as religiões imaginam. E a reencarnação é que explica a justiça de Deus, que sem a reencarnação nós não explicaríamos, porque as outras religiões só admitem uma existência. E que a alma teria sido criada no momento da concepção, ou no momento que vem à luz, ou durante o processo de gravidez. Aí depende da religião. Essa explicação.
No Espiritismo, nós falamos que a alma existe antes de nascer e traz com ela todo o seu patrimônio de outras vidas. É verdade que com o esquecimento do passado. E, portanto, isso também denota a misericórdia divina, que não permite que nós nos lembremos principalmente das más coisas que nós fizemos em outras vidas, mas que nós estamos nesta vida para aprender e para reconsiderar os males feitos pelo bem que nós possamos fazer. Aí, seu Miguel Ângelo, nós estamos já no finalzinho, nós tínhamos até enviei na verdade, mais uma, 2, 3 perguntas. Vamos deixar para a próxima terça, assim, logicamente, vendo a sua disponibilidade, né? Mas as suas palavras agora, as finais aí, seu Miguel, porque a gente sempre gosta de ouvir boas mensagens, bons pensamentos e bons desejos, acima de tudo, né? E vindo do senhor, a gente tem maior prazer. Tá bom? Fique à vontade, seu Miguel. Sejamos cada um de nós aquela criatura que realiza o máximo bem que esteja ao nosso alcance. Porque o mundo necessita de melhores propostas e de melhores posturas. E nada será conseguido esperando somente pela misericórdia de Deus. Jesus nos ofereceu uma mensagem dizendo: ajuda-te que os céus te ajudarão. É necessário fazer o que nos cabe. É necessário fazer a nossa parte. Realizar o bem. Porque na carta de Tiago está escrito que a fé sem obras é morta. Então a realização da verdadeira fé é a construção do bem que possamos fazer na direção do semelhante. E fazendo o bem ao semelhante, nós receberemos o bem como pagamento pela bondade que tenhamos expressado, mas pela misericórdia de Deus. Então, façamos o bem sob quaisquer circunstâncias, e assim nós estaremos realizando a vontade de Deus, nosso Pai. Seu Miguel, muito obrigado pelo carinho, pela sua participação, e com fé em Deus, se Deus quiser, com certeza, e a sua disponibilidade, na terça-feira que vem estaremos aí. Apesar que eu não sei como que vai estar terça-feira que vem, né, que vai ter, eu acho que é o feriado. Carnaval, né? Aí a gente já, bom, nós vamos estar conversando aqui, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, seu Miguel. E antes de alguma coisa, deixa eu desejar aqui feliz aniversário a Tati, a Vânia Nogueira de Oliveira, também ao Reinaldo Patrícia e a Josiane Terra. Um forte abraço, que o Papai do Céu abençoe todos vocês de coração, que o ano que vem possamos estar aqui cumprimentando todos novamente por mais um ano de vida, com muita fé em Deus. E assim nós temos, porque eu sempre digo uma coisa, desde pequeno que aprendi com meu pai: Deus não tem dupla personalidade, Ele quer. Ele não pensa se quer, ele quer. Então, esse que a gente tem que pensar. Seu Miguel Ângelo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite, uma ótima semana a todos.